Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando a disciplina Sociedade Brasileira e Cidadania. É uma satisfação participar do seu processo formativo, de alguma forma estar presente, promovendo certas reflexões, certos debates. E eu sou a professora Stephanie Feniman, tenho formação em Ciências Sociais e no decorrer dessa disciplina nós teremos o total de 4 diferentes encontros, começando por esse, cujo tema, a discussão apresentada será Ética e Política. Quando nós pensamos em sociedade brasileira e cidadania, são muitos os temas possíveis, as associações, as articulações, as maneiras como os conteúdos eles aparecem conectados com uma série de dimensões da nossa vida, da vida cotidiana. E, especialmente, quando pensamos sobre ética e política, são conceitos que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, na realidade atual, fala-se muito sobre uma crise das instâncias de representação política. Muitas vezes, a política ela é associada de forma bastante pejorativa com as práticas de corrupção, de desvio, os atos ilícitos. E aí fala-se muito da necessidade de promover a ética nesse campo da vida social, nessa dimensão. Então, nós discutiremos a importância de disseminar a ética, não só para a política, mas para todos os âmbitos da nossa vida. Entenderemos melhor o significado desse conceito de ética, também o entendimento sobre o que é a política, como que ela ocorre no nosso cotidiano. E nessa abordagem sobre a sociedade brasileira e a cidadania, nós vamos colocar em diálogo diferentes autores, diferentes conceitos, diferentes abordagens, perspectivas teóricas. E diante de temas que são tão amplos, tão complexos, em que não é tão simples, muitas vezes, levantar certas discussões, as pessoas às vezes se sentem bastante acaloradas na defesa dos seus pensamentos, dos seus ideais, e também por essa multiplicidade de enfoques. Então, diante disso, de toda essa complexidade, muitas vezes o que nós faremos no decorrer da disciplina é apontar caminhos, apontar autores que foram importantes, que contribuíram para as reflexões daquele determinado conceito. É claro que é inviável, é impossível esgotar todas essas discussões. Porém, é importante que cada vez mais você compreenda a relevância de ter uma disciplina como essa presente na sua grade curricular, não só para a sua formação acadêmica, sua formação profissional, mas também para qualificar o seu pensamento crítico, para qualificar o exercício da sua cidadania, para estimular um processo cada vez mais autônomo de reflexão, do pensar, do exercício da liberdade. E conforme você sentir interesse, disposição, você pode escolher determinados temas para realizar mais leituras ou mesmo descobrir outros autores. Então, aqui são apontados apenas alguns dos caminhos. Outro aspecto bastante interessante a ser ressaltado sobre a nossa disciplina, Sociedade Brasileira e Cidadania, é que nós colocaremos em evidência dimensões tanto clássicas, por exemplo, falando sobre filósofos que viveram na antiguidade clássica greco-romana, por exemplo, até autores que são cada vez mais contemporâneos, no ramo das ciências sociais, da política, da economia, da pedagogia, da educação, no caso, dentre outros importantes intelectuais que também exerceram sua contribuição. E quando nós nos deparamos com o conhecimento científico, é muito necessário que tenhamos em mente essa abordagem livre, descolada de dogmas, de verdades incontestáveis. Então, é necessário analisar cientificamente, estando abertos, dispostos ao conhecimento, aos autores que serão apresentados, porque, sem dúvida, eles têm uma grande importância e podem contribuir imensamente para a formação do nosso conteúdo, do nosso conhecimento.
Por que pensar sobre a ética? A ética é um termo, uma palavra muito importante no nosso dia a dia. Com grande frequência, ela aparece nos noticiários dos telejornais, nas notícias que são publicadas, impressas, nos sites que analisam a implementação das políticas sociais, dentre outros momentos em que nos deparamos com essa palavra, né, a ética. E, afinal de contas, o que a ética significa? A ética é um campo de estudo da filosofia. Então, é um campo do saber, é um campo do conhecimento que pertence à matéria da filosofia e que vai se dedicar especificamente ao desenvolvimento, à busca de identificar quais são os princípios basilares que são capazes de conduzir a nossa vida em sociedade. Em outras palavras, a ética é esse campo da filosofia que está se dedicando a sistematizar, a refletir, a identificar os preceitos que podem conduzir, nortear as ações dos indivíduos vivendo coletivamente, vivendo em sociedade, de modo a garantir uma boa convivência, uma convivência harmoniosa, identificando esses preceitos que possam ser estendidos a todos de forma absoluta, de forma independente de cada particularidade que os indivíduos carreguem, mas que a ética possa ser vivenciada, exercida no cotidiano por todo e qualquer sujeito. Outro aspecto bastante interessante da ética diz respeito à sua característica de ser racional. O que isso significa? Ser racional significa que o campo da ética vai em busca de explorar racionalmente quais são os caminhos possíveis de identificar esses preceitos, esses princípios. Então, nesse sentido, os estudiosos, os filósofos, os intelectuais que se debruçam sobre esse campo do saber filosófico, eles estão constantemente exercitando de modo racional a sua capacidade de observação da realidade, de interpretação dos fatos, a fim de identificar quais são os princípios, os preceitos, o conjunto de princípios que são capazes de serem seguidos por todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa, a fim de garantir uma boa convivência, a fim de garantir o bem comum da sociedade, de modo que a atitude de um não prejudique a vida de outro. Então, a ética é esse campo do conhecimento, importante frisar que ela se embasa na exploração da razão, no uso da razão, é esse campo do conhecimento voltada para promover a sistematização desses princípios comuns. Outro aspecto interessante ainda da ética é que essas discussões elas não são recentes. A ética ela é tematizada por autores desde a antiguidade clássica e nós vamos perceber como que ao longo do tempo ela continua sendo explorada por muitos outros intelectuais. Então aqui nós vamos pontuar algumas dessas possibilidades de investigação, alguns desses caminhos teóricos, dessas maneiras de interpretação das nossas ações no cotidiano. Vamos começar pelo pensamento do Aristóteles. Vamos ao quadro. O Aristóteles sugeriu uma abordagem intitulada Ética das Virtudes. O Aristóteles foi um filósofo clássico, né, que já se dedicava a pensar sobre isso e se apresenta como um importante autor a refletir sobre esse tema, uma das discussões mais basilares. O autor reflete sobre esse assunto em uma obra intitulada Ética a Nicômaco. Nesta obra, ele está refletindo sobre o eudeminismo. O que isso significa? Os possíveis caminhos que os indivíduos podem percorrer vivendo em sociedade para garantir a satisfação das suas demandas e também para alcançar a felicidade, para serem felizes na vida coletiva. E observe que interessante, o Aristóteles afirmava que a ética ela não
pode ser só um hábito, uma capacidade natural ou uma habilidade inata. Ou seja, não é algo que o indivíduo vai praticar esporadicamente, de vez em quando, e também não é algo como o nosso DNA, que já viria com o indivíduo em sua genética quando ele nascesse. Não. Observe o que o Aristóteles propõe. A ética, ela deve ser produto da educação e do cultivo dos bons hábitos, uma espécie de segunda natureza. Nesse cultivo dos bons hábitos, o autor ele está refletindo o quanto que a ética deve ser praticada no cotidiano, de maneira constante, frequente, uma busca que seria capaz de realmente levar os indivíduos ao caminho da felicidade, já que, agindo de modo ético, dentro dos valores, dos princípios que são aceitos em sociedade, ele teria liberdade para exercer todas as suas ações dentro desses princípios. Então, reiterando, a ética das virtudes, para o Aristóteles, não é uma mera disposição psicológica, mas sim um modo de ser. Então, uma contribuição basilar, fundamental nessas discussões sobre a ética. Nesse quadro a seguir, nós vamos dar um salto temporal, um salto histórico para abordar também brevemente o pensamento do filósofo Immanuel Kant. Observe que o Kant ele já é um autor moderno, que vive no século XVIII, e ele vai resgatar essas discussões que foram promovidas ao longo do tempo, elaborando o que ele chamou de ética do dever. Acompanhe. O homem é um ser racional, capaz de se regular por leis que impõe a si mesmo. Ele está mencionando a capacidade da autorregulação, do autocontrole, por meio do exercício da razão. Essa definição ela é muito importante de ser destacada porque é desse modo que a ética vai assumir os seus contornos, as suas definições que a conceituam até os dias atuais. E aí, tendo em mente essa proposição feita pelo Kant, várias serão as abordagens distintas para dizer como que a ética ela se aplica na nossa realidade. Então, essa é uma discussão bem oportuna e não tão muito simples, porque quando nós agimos em sociedade, já que somos seres sociais, nem sempre nós agimos apenas como fruto das nossas vontades, dos nossos anseios. Muitos são os fatores que incidem sobre o nosso comportamento. E em diversos momentos nós lidamos com esse questionamento. Será que a minha atitude, a minha ação, ela pode ser prejudicial? Será que o modo como eu interpreto que estou fazendo algo positivo, algo que é bom, benéfico para a sociedade, realmente é benéfico? Ou pode possuir outras consequências, outros olhares, outras interpretações? Então, aí a importância da ética na nossa vida. Por quê? Por diferentes caminhos de reflexão, de interpretação, é que essas ações elas serão problematizadas no sentido de conseguir identificar, já que não é tão simples assim, quais são esses princípios, né? Esse conjunto de preceitos que pode conduzir as nossas ações no sentido do bem comum. Voltando ao quadro, nós vamos pontuar algumas dessas possibilidades de interpretação. A proposta do Kant se aproxima da abordagem deontológica, um princípio dos direitos e dos deveres universais. Então, esse é um aspecto que eu também gostaria de chamar a sua atenção, que é a maneira como a ética ela vai se aplicar universalmente a todos os indivíduos. Então, não importa a classe social, não importa a etnia, não importa o gênero, não importa a raça, a religião. Os preceitos identificados, sistematizados pela ética, eles são aceitos universalmente. Observe essa citação do Immanuel Kant. Age de modo que a máxima da tua vontade
possa valer sempre, ao mesmo tempo, como um princípio legislador universal. Isso é muito interessante porque imagine que a sua vontade, aquilo que você defende, que você tem o interesse de praticar, pudesse valer para conduzir o comportamento de todos os indivíduos, universalmente. Então, é uma compreensão que se aproxima muito do entendimento da ética na sociedade atual. E, por fim, aponto mais alguns caminhos de interpretação da ética na nossa sociedade. O modo como ela vai ser interpretada pela corrente consequencialista, como o nome sugere, a partir das suas consequências. Então, o que isso significa? Que quando o indivíduo ele age, ele toma uma decisão, aquilo que motivou, que orientou essa decisão, muitas vezes pode ser uma lógica mais voltada para as consequências. Então, existe inclusive um exemplo que vale a pena pontuar brevemente, muito interessante e intrigante sobre essa ética consequencialista no material didático, que fala o seguinte: imagine um médico legista que ele, no exercício do seu trabalho, ele convive ali diariamente com uma série de vítimas que foram a óbito, e esse médico legista, ele decide por conta própria extrair os órgãos dessas vítimas que foram recentemente a óbito, para destinar esses órgãos para a doação. Observe, essa é uma atitude válida? Os indivíduos, eles podem tentar se dividir na interpretação desse fato. Alguns poderão pensar, é uma atitude válida, porque afinal de contas, esse médico, ele tem a possibilidade de salvar muitas outras vidas com essa doação de órgãos. Então, observe que, nesse sentido, a lógica que vai interpretar esse fato, ela é voltada para as consequências. Não, as consequências, elas são no sentido de auxiliar a população. No entanto, se a lógica for partir do princípio do cumprimento das leis, das normas, talvez o pensamento seja, não, esse médico ele não pode tomar essa decisão, adotar essa atitude por conta própria, né? Então, é um outro caminho de interpretação. Voltando ao nosso quadro, dentre as expressões, dentre os representantes que são expoentes dessa lógica, dessa ética consequencialista, dessa forma de interpretação, de julgamento, de valoração, se destacam Jeremy Bentham e John Stuart Mill. A oposição a isso, o outro caminho que eu mencionei, é a ética normativa, preocupada com as normas. Os atos, eles são corretos se trouxerem benefícios a um número maior de pessoas do que se não fossem adotados. E ainda, se suas consequências são pelo menos tão boas quanto as de qualquer outra alternativa. Então, são apenas alguns caminhos possíveis para reflexão, para aproximação do tema da ética, que sem dúvida é um tema bastante rico e importante. Dilemas morais. Na nossa convivência em sociedade, nós somos seres sociais. Eminentemente, nós dependemos da convivência coletiva, por mais que tenhamos as nossas particularidades. E no nosso exercício cotidiano da vida, nos deparamos com uma série de dilemas morais, momentos em que nos perguntamos até que ponto esse comportamento é legítimo, essa atitude é válida, até que ponto eu posso exercer a minha vontade, o meu desejo, fazer valer inclusive os meus direitos sem que eles se choquem com os direitos dos outros. Mas ocorre que essas situações, elas nem sempre são tão simples. Com certeza você em algum momento também já vivenciou algum tipo desse dilema. Então vamos discutir um pouco mais sobre eles. Os dilemas morais, eles envolvem a complexidade do exercício da liberdade de escolha em situações do dia a dia. Nem sempre exercer a nossa liberdade é algo tão automático, tão mecânico, tão livre de conflitos. Às vezes, o exercício da nossa liberdade acaba comprometendo a vida de outros cidadãos. E as escolhas, quando nós escolhemos agir, pensar, nos manifestar, nos posicionar de determinado modo, elas são fundamentadas em princípios e critérios de valoração,
que vão ser estudados, sistematizados pela moral e pela ética também. Temos também um entendimento sobre o que seria a consciência moral, a capacidade para avaliar e julgar as ações, as motivações das pessoas. Então, dito de outra maneira, é importante destacar que há uma diferença significativa entre ética e moral. Embora muitas vezes eles pareçam termos iguais, termos sinônimos, mas não são. Resgatando o entendimento sobre a ética, ela é um campo da filosofia, ela se aplica a todos os indivíduos de forma absoluta e universal, e ela é estudada, sistematizada pelo uso da razão, da racionalidade. A moral, por sua vez, embora ela também diga respeito a esse conjunto de princípios, de valores que vigoram em uma determinada sociedade, a moral leva em conta as especificidades locais, as especificidades culturais. Então, a moral, ela não é válida universalmente. Por exemplo, nós vivemos em um país de grande extensão territorial, não é verdade? O Brasil, ele é constituído por diferentes regiões, cada região com uma cultura específica. E ainda dentro de cada região, há muitos grupos, uma diversidade social interna, em que esses grupos se aproximam por afinidades, por interesses. Então, é possível identificarmos múltiplas morais, que nem sempre serão compartilhadas pelos indivíduos, mas que coexistem ao mesmo tempo. Já a ética, ela se trata dos valores e dos princípios que são capazes de conduzir as ações dos indivíduos, porém de forma absoluta, de forma universal. Diante dessa distinção, eu apresento uma problemática para pensarmos sobre essas questões dos dilemas morais. Vamos ao quadro. Apresento o seguinte questionamento. Quais os principais dilemas éticos no Brasil para enfrentar a pandemia do Covid-19? Sem dúvida, os dilemas, eles são muitos. Por exemplo, no que diz respeito ao sistema público de saúde, à atuação dos profissionais da saúde, às políticas de prevenção, enfim. E aí, eu gostaria de apresentar uma situação que ilustra esses dilemas morais sob duas perspectivas. Houve a necessidade de que os indivíduos eles passassem a utilizar o equipamento de proteção individual, as máscaras, a fim de inibir a disseminação do vírus. Porém, como nós vimos, boa parte da sociedade aderiu, adotou ao uso da máscara e outros, como também foi muito divulgado, disseminado na mídia, muitos se recusaram à utilização da máscara. E aí, o que justifica um e outro comportamento? Até que ponto é válido? O indivíduo ele tem a sua liberdade de escolha, o seu livre-arbítrio de decidir tomar as atitudes, as decisões conforme ele bem entende. Mas até que ponto deve haver essa percepção de que as atitudes de uma pessoa, elas ocorrem em sociedade, né? E aí dois foram os caminhos possíveis, né? Duas lógicas distintas adotadas pelas pessoas diante desse dilema. Vamos conhecer essas perspectivas. Dentre tantas, uma delas foi a de solidariedade, em que o indivíduo ele obedecia a uma lógica pautada pela generosidade e o cuidado uns com os outros. Outra perspectiva distinta, outra lógica, né, outro tipo de valor obedecido pelo indivíduo foi a lógica da individualidade, em que ele agia pela proteção de si próprio, conforme o seu interesse, protegendo aos seus próprios anseios, e também a autopreservação. A autopreservação, inclusive, da sua vontade, da vontade do indivíduo que se recusava à utilização. Então, observe que esse é apenas um exemplo, um caso relacionado ao nosso cotidiano, à nossa realidade, para evidenciar o quanto que esses dilemas eles são complexos e nem sempre apresentam uma fórmula pronta. E a ética e a moral se articulam no sentido de tentar sistematizar, identificar,
os valores que os indivíduos carregam consigo. Ainda uma síntese sobre o conceito de moral, se trata de um preceito que regula o comportamento. É uma produção cultural, e eu dou bastante ênfase para esse termo. Um hábito consolidado como uma verdade, uma prática de conduta que organiza as relações dos indivíduos em sociedade. A moral, ela é dialética, isso significa que ela leva em conta as interações dos indivíduos uns com os outros. A moral leva em conta, claro, os princípios éticos que se estendem a todos e a concretude do existir, o universal e o temporal, o social e o pessoal. Refere-se ao compromisso e à responsabilidade pessoal, coletiva e também política. Então, campos muito interessantes e importantes para qualificar a nossa vida em sociedade. Ética e religião, ética e técnica e ética e política. Afinal de contas, a ética ela está presente em todas essas dimensões da nossa vida. E sim, muitas vezes a ética ela vai aparecer bastante conectada. Por exemplo, quando os indivíduos eles vão fazer a defesa de comportamentos éticos, de posturas éticas na sociedade, é muito comum, muitas vezes, que haja a associação com valores que também são religiosos. E aí também é importante destacar a diferença e a relação existente entre a ética em cada uma dessas diferentes áreas da nossa vida. Começando pela ética e a religião. Kant é retomado nesse momento, Immanuel Kant, justamente por afirmar que a ética ela tem princípios universais. Então, frisando, ela se aplica universalmente, de forma absoluta. E princípios também libertadores. O indivíduo ele pode exercer toda a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, agindo de forma ética. A experiência religiosa, por sua vez, ela reforça a conduta ética com seus componentes de crença, dogmas, sacralização, que transcendem a racionalidade. São instâncias que se complementam. Então, nesse sentido, um ponto muito importante de ser enfatizado é como que a ética ela vai se reforçar por meio dos argumentos religiosos, quando a religião ela defende os seus princípios, os seus valores, por meio dos seus rituais, dos seus estatutos religiosos, das suas lideranças. Esse conjunto de elementos reforça a ética. Qual seria a diferença entre um e outro? A religião, ela se embasa nos dogmas religiosos, naquelas verdades que são absolutas dentro daquela determinada doutrina. Já a ética, por sua vez, por ser um campo do conhecimento filosófico, ela é eminentemente racional. E sobre o universo da ética e da técnica, qual seria a relação entre elas? Vamos conhecer. A ética e a técnica complementam-se necessariamente para impulsionar os povos e as civilizações a se unirem. A tecnologia, divorciada da ética, conduz à inevitável fratura da humanidade. A ética, ignorante do saber tecnológico, é ineficiente e vazia. O grande projeto de humanização do mundo exige que a ciência e a técnica sejam finalmente reconhecidas como patrimônio da humanidade. Então, o que nós podemos depreender dessa relação entre ética e técnica? A ética, se ela parecer desconectada do avanço científico, do avanço tecnológico, é uma ética que não tem finalidade, ela não tem utilidade. Então, a importância de ela se estender para também essas dimensões da vida. E a ciência e a técnica, por sua vez, se elas não forem praticadas, exercitadas com o apoio da ética, elas podem se tornar um grande risco, uma grande ameaça
para a sociedade. É por isso que, por exemplo, temas que debatem sobre a questão do aborto, sobre a questão da clonagem, sobre a questão dos alimentos geneticamente modificados, por exemplo, dentre outros assuntos, costumam ser tão polêmicos, porque envolvem aspectos que dividem a interpretação dos indivíduos em sociedade. E a importância de que uma disciplina como essa compõe a sua grade curricular é justamente para estimular cada vez mais formas de pensamento, de raciocínio, maneiras de pensar que levem em conta de forma progressiva, contínua, cada vez mais a importância da ética no nosso dia a dia e nas mais diversas instâncias. E, por fim, uma outra dimensão ainda diz respeito à ética e à política, algo tão presente no nosso cotidiano. Vamos debater sobre isso também. Começando por uma pergunta. É ético, em uma pandemia, escolher quem será atendido primeiro? Por exemplo, no caso de crise do sistema sanitário, quais são os critérios adotados para escolher quem deve ou não receber atendimento? Isso é válido? Será que é justo com esses indivíduos? Então, uma forma de responder a isso é levar em conta a alteridade como um princípio ético e também político. Essa é uma importante saída para lidar com esses dilemas entre a ética e a política, esses impasses, muitas vezes. E o significado da alteridade é justamente o reconhecimento do outro, aquele que é diferente, aquele que pode também me ensinar algo. A dimensão ética no campo político se dá pela responsabilidade com a coletividade, a maneira como os políticos eles devem se sentir responsáveis com o conjunto da população. E uma citação do nosso livro: a consciência coletiva, defendida pela filosofia ética, enriquece toda a rede de relações nas quais nossa existência se desenvolve. Então, quanto mais consciência de sermos seres coletivos, maior a nossa rede de relações e a nossa qualificação para vivenciarmos todas essas experiências e todas essas situações. Esse é o momento da aula em que vamos utilizar alguns dos principais conceitos que foram debatidos na aplicação de um caso concreto, na problematização de uma situação-problema. Nessa proposta, vamos debater um dilema moral, especificamente o caso do direito à moradia. Então, vamos conhecer a SP. Apresentando a SP. 200.755 é o número de famílias cadastradas na fila de espera por moradia na cidade de São Paulo, segundo a Prefeitura. Cerca de 900 famílias foram removidas de um terreno em Guaianazes em uma reintegração de posse, em 16 de junho de 2020. A execução da ordem judicial partiu de uma solicitação do proprietário. É como se essa notícia, na verdade, ela está abordando como que o proprietário de um terreno tinha aquele terreno ocioso, sem um fim social, e essas 900 famílias decidiram se organizar e ocupar aquele espaço. Ao tomar conhecimento daquela ocupação, o proprietário do terreno entrou com esse pedido judicial para que essas famílias fossem retiradas. Então, avançando, vamos à problematização dessa SP. O que entra em discussão, nesse caso, é o choque, o conflito entre o direito à propriedade por parte do dono do terreno e o direito à moradia por parte das 900 famílias, que muitas delas provavelmente não teriam condições de assegurar por conta própria uma moradia digna. Esse conflito, esse choque nos leva a questionar qual a conduta correta diante desse impasse, porque afinal de contas, ambos os direitos, eles são respaldados pela nossa legislação, pela Constituição Federal. Então, de que modo atender?
Vamos à resolução da SP. Os dilemas morais, eles evidenciam a complexidade no exercício de nossa liberdade de escolha. Então, nem sempre é fácil decidirmos agir, ter algum tipo de postura, de posicionamento. Toda ação é responsável pelos efeitos morais. Tudo aquilo que nós decidimos colocar em prática traz consequências. A complexidade e contradição chocam-se com os juízos de valores preconizados pelas leis, pelos hábitos e também pelos comportamentos, porque afinal de contas, ambos os direitos eles são protegidos legalmente e cada um desses grupos envolvidos, sejam o proprietário do terreno, sejam as famílias, apresentam juízes de valores distintos, hábitos e comportamentos também. Então, como uma possibilidade de apontar soluções para esses dilemas, é necessário atentar para dúvidas e angústias que envolvem os desafios atuais em nossa humanidade. Então, observe que a ética ela acaba se fazendo muito válida e também muito necessária. Quanto mais se desenvolvem reflexões a respeito da ética, tanto melhor para a nossa convivência em sociedade, porque nem sempre esses dilemas com os quais nós nos deparamos são dilemas simples de serem solucionados. Em específico nesse caso, apresentado no direito à moradia, há que se pontuar também que há uma série de legislações para analisar o caso concreto que vão definir os rumos a serem tomados no atendimento de ambos os anseios, tanto do proprietário do terreno quanto do direito à moradia das famílias. Nesse momento, nós estamos chegando à interação da nossa teleaula e eu convido você para participar por meio das nossas ferramentas de comunicação online, enviando suas contribuições, suas reflexões a respeito desses assuntos e o questionamento apresentado é o seguinte: o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Sabendo disso, você considera que é preciso repensarmos nossa humanidade? Reflita justificando.
Retomando do momento da interação proposto, eu gostaria de agradecer imensamente todas as contribuições que foram enviadas, as reflexões que têm sido feitas nos polos, entre os alunos, com a ajuda dos tutores participando também. E são muitas as contribuições, mas gostaria de mencionar algumas. Por exemplo, da aluna Carolina, que disse sobre esse questionamento do Brasil ocupar o 7º lugar em termos de desigualdade social, se seria necessário repensarmos a nossa humanidade. E ela disse, sim, inclusive a legislação do país, então dando destaque para o quanto que as leis elas também precisam ser revistas, né? Então é um aspecto interessante, porque a legislação também é alvo de bastante contradição no país. Há setores que defendem que a legislação ela é muito boa, muito específica, muito completa, porém haveria falhas de execução, enquanto outros defendem que a legislação ela seria um entrave para o desenvolvimento de uma série de organizações. Então, observe o quanto que esses debates eles são muito plurais e frutíferos. Outra contribuição ainda, brevemente enviada pelo Polo de Blumenau, Santa Catarina, a aluna Ana disse sim, acho que a questão do Brasil e sua própria história acaba por ocasionar essas desigualdades, visto que nossa Constituição e direitos são bem recentes se pararmos para pensar. Então, realmente, né, nós temos aí uma história ainda muito incipiente na construção desses direitos. Outro aspecto ainda destacado pelo Polo de Alagoas, Arapiraca, sim, é preciso repensar a humanidade. A partir do momento que a política deixar de conflitos externos, ela será boa. Deixará de lado o objetivo de derrubar o oponente, a oposição, e levará em consideração os problemas que o Brasil possui. Então, agradeço também o Polo de Arapiraca, o Polo de Caxias do Sul, Itapetininga, Anápolis, os polos do Pará também. Sem dúvida, são algumas participações muito bem-vindas e que enriquecem bastante o nosso momento de interação. Por que discutir política? Política é um termo muito presente no nosso cotidiano. Muitas vezes as pessoas associam a política com o momento eleitoral, de escolha dos representantes de 4 em 4 anos, mas a política ela tem a necessidade de ser trazida para o nosso cotidiano, para a nossa esfera de atuação, do dia a dia. Seja de modo mais explícito e direto, seja de maneira mais indireta, mas todas as nossas ações, elas são ações políticas. Elas se articulam com um conjunto de relações mais amplas de disputa por poder. Existem na sociedade grupos que exercem a dominação, o controle e impõem suas maneiras de pensar, ou colocam elas com maior ênfase, e grupos que disputam esse espaço de legitimidade, fazendo oposição a essa maneira de se colocar. E as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, eles são políticos quando, por exemplo, nós escolhemos fazer uma escolha no supermercado por determinados produtos em detrimento de outros, quando um prefeito, por exemplo, ele assina uma determinada medida que atinge diretamente o nosso cotidiano. Um exemplo que está presente no nosso livro didático menciona a política de proibição dos canudos plásticos, por exemplo, como uma pequena forma de ilustrar a maneira como o universo da política diz respeito à nossa vida. E uma outra discussão muito pertinente que vem reforçar isso de por que discutir política repousa justamente em quebrar essa concepção de que a política ela é vinculada a práticas de corrupção ou a atos ilícitos. E a maneira de superar esse entendimento é justamente estimulando cada vez mais formas de participação, seja nas mais diversas pautas relacionadas, por exemplo, às questões de gênero, às questões ambientais, às questões trabalhistas, ou mesmo as pautas relacionadas à infância e à juventude. Enfim, quanto mais o indivíduo se engaja, se aproxima, ou nas questões tributárias, na área da cultura, quanto mais o indivíduo se aproxima, mais ele cultiva o interesse por se aprofundar na vida social, na vida coletiva, nos seus mecanismos, na sua estrutura, mais
a cidadania plena, ela tende a ser assegurada. Então, vamos pensar brevemente alguns caminhos que foram pontuados nessa construção do exercício da política, porque, afinal de contas, não é um termo novo, embora na modernidade a política ela apresente contornos, características muito específicos, mas há reflexões sobre esse tema desde a filosofia clássica. Então, vamos conhecer o pensamento, a proposição do Aristóteles. Aristóteles defendia que o ser humano ele é um animal político. O que isso significa? O ser humano como um ser gregário, que quer dizer que constitui comunidades políticas naturalmente para que atendam às necessidades das pessoas de viver e conviver bem. Então, de forma natural, o ser humano ele foi se organizando em grupos, em coletivos, a fim de satisfazer as suas necessidades, as suas demandas, mas também o seu anseio por essa sociabilidade, porque, afinal de contas, desde quando nós nos constituímos enquanto Homo sapiens, nós vivemos coletivamente. São raros os casos de pessoas que vivem em situação de completo e absoluto isolamento. Mesmo aqueles povos tradicionais que vivem em situação isolada, eles vivem em pequenos grupos, de forma coletiva. Então, Aristóteles já chamava a atenção para esse aspecto do quanto que nós somos animais políticos. E ele falava também que o poder político advém justamente dessa vida em comunidade. E ainda da separação do campo público e do campo privado. Esse aspecto, a separação do campo público e do campo privado, é uma dimensão muito interessante da política. E talvez é aí que repouse alguns dos principais desafios, dos principais problemas relacionados ao exercício da política. Muitos representantes, e não só os representantes públicos, mas também o próprio cidadão, brasileiro, no caso, tem uma dificuldade de fazer essa separação entre o que é a esfera pública e o que é a esfera privada. Há, inclusive, muitos autores brasileiros que refletem sobre isso, a exemplo do Sérgio Buarque de Holanda, do Roberto da Mata, que falam que muitas vezes os indivíduos eles usufruem do seu acesso a uma determinada posição em prol de benefícios escusos, ou seja, de interesses particulares. Então, é aí que serão favorecidos familiares, amigos, que muitas vezes essas pessoas podem aproveitar desse espaço para incentivar práticas de nepotismo, atos ilícitos, de corrupção. Então, a necessidade de que esses limites do que diz respeito à dimensão privada da dimensão pública, eles fiquem cada vez mais claros e de que haja essa responsabilidade para com a coletividade, pensando nas decisões que devem ser tomadas no sentido de estimular o bem comum, a vida coletiva. Outra grande discussão que é muito presente na sociedade atual e que divide os posicionamentos das pessoas diz respeito à defesa de modelos políticos distintos. Para ilustrar essa divisão no modo de pensar, vamos mencionar as características brevemente de um modelo democrático e de um modelo ditatorial, porque a disputa entre esses dois modelos, de formas de exercer o governo, formas de governo, acabam dividindo a população e a democracia diz respeito diretamente ao exercício da cidadania. Então, vamos começar pelo entendimento da democracia. A democracia, segundo a visão aristotélica, ela passou a ser vista como uma forma de governo do povo e também para o povo, feito por ele e também com objetivos para ele, para o próprio povo, ou seja, dos cidadãos. O exercício da democracia pelo Estado-nação desenvolve a capacidade humana de escolher o seu próprio destino.
da participação política, do consenso e também da distribuição do poder político, econômico e social. A democracia pressupõe que os indivíduos sejam cada vez menos tutelados, ou seja, que hajam no lugar deles e que eles possam se tornar, de forma progressiva, agentes de si próprios e da própria vida social. Em contrapartida, a ditadura é colocada aqui como um avesso à democracia. A ditadura representa um regime de exceção política, autoritária por excelência, um regime centralizador, que é mantido através da força e da violência. Basta pensarmos em como que uma determinada pessoa que possui um posicionamento político distinto, muitas vezes é perseguida pela força e pela violência. Ela é exercida por uma pessoa ou grupos, ou, por exemplo, corporações, que impõem ao governo programas e projetos que subvertem a ordem política, tornando-se ilegítimo. Então, aqui nós apenas pontuamos as características de um e de outro modelo brevemente. Na sociedade atual é muito pertinente que nós conheçamos essas características, esses assuntos, muitas vezes para nos afastarmos do pensamento de tipo senso comum, que faz afirmações sem exatamente conhecer a profundidade daquele tema ou ter muita propriedade. E, mais do que muitas vezes defender o nosso posicionamento, tem se tornado cada vez mais interessante a escuta e a busca do conhecimento para aquilo que nós não defendemos, porque muitas vezes revela muito mais um desconhecimento do que propriamente uma convicção que tenha que ser defendida de forma brutal, sem a possibilidade de escuta e do diálogo, que para o exercício da política, já que vivemos em uma sociedade que é tão diversa, o diálogo é algo fundamental, a busca por consensos. Então, são pontos a serem valorizados e extraídos dessa reflexão. Política e vida cotidiana. A política ela está presente no nosso dia a dia, nas mais distintas esferas, dimensões, de maneiras muito variadas, de forma às vezes mais direta, às vezes mais indireta. E a política, ela exige que nós identifiquemos as maneiras pelas quais as tomadas de decisão coletivas, elas devem envolver a comunidade. No Brasil, existe inclusive um ditado popular que diz que política não se discute, assim como religião e futebol. Então, existe essa perspectiva, essa cultura no Brasil, diferente de outras nações que acabam por mobilizar muito mais os cidadãos para essa participação. Aqui é necessário combater essa visão estereotipada e negativa do universo da política, justamente promovendo formas de interação. Do contrário, se os indivíduos se sentem repelidos, se eles rejeitam esse tipo de discussão, a política sempre vai continuar sendo praticada por aquelas pessoas que têm vontade de usar os espaços públicos para fazer valer os seus interesses particulares. Então, a importância de discutir a política na vida cotidiana. Vamos ao quadro para aprofundarmos. A participação política, a representação coletiva e o reconhecimento dos vínculos sociais, quando atingida por uma consciência dissociada, ou seja, separada do bem comum, desperta o desinteresse da cidadania. O contrário, ou seja, a consciência política, aumenta o interesse e o pertencimento dos grupos sociais e com a responsabilidade na condução política. Esse aspecto é muito interessante porque, quando nós debatemos sobre o conceito de cidadania, por exemplo, há o entendimento de que quanto mais o indivíduo se envolve nas questões relacionadas aos seus direitos e aos seus deveres, mais a cidadania caminha no sentido de ser plenamente assegurada. Então, nós partimos de um processo de acúmulo, um processo progressivo, assim como o próprio entendimento da política e da cidadania no nosso cotidiano. Vamos discutir também duas propostas teóricas distintas que foram elaboradas por autores já modernos e que serviram para justificar, para embasar regimes políticos.
Vamos ao quadro. A primeira proposta é a proposta que discute o Leviatã, do Thomas Hobbes, e a segunda discute o microestado, do John Locke. Começando pelo Leviatã, o Thomas Hobbes, ele afirmava que o homem é o lobo do homem. Você já escutou essa expressão em algum momento? Existe inclusive uma música que traz essa frase, né? O homem é o lobo do homem. No estado de natureza, o ser humano, temendo por sua vida, desenvolve os sentimentos de guerra. O que isso significa? O homem teria, segundo Hobbes, uma essência má, uma essência cruel, uma essência voltada para a prática bélica, no sentido de tentar preservar a si próprio. Então, o Leviatã de Hobbes representa o pacto social, que dá poder absoluto ao Estado para fazer a manutenção da ordem dessa vida coletiva. O soberano, ou seja, o Leviatã, na figura do Estado, concentra o poder da vida coletiva. Essa teoria proposta pelo Hobbes serviu para justificar os governos monárquicos durante os regimes absolutistas. Contudo, é uma teoria que continua sendo válida, revisitada até hoje, para entender o modo como a política começou a ser concebida na modernidade. Outra perspectiva ainda diz respeito a um pensamento completamente distinto, o de John Locke. O Locke aborda a questão do microestado, que representa o estado mínimo, ou seja, a garantia liberal política, as liberdades individuais, o direito à propriedade privada, a ordem social e também a defesa externa. Essas ideias, elas atendem à perspectiva neoliberal do microestado, que argumenta em prol da defesa das privatizações econômicas, do livre mercado, da rejeição às intervenções do Estado na vida coletiva, estabelecendo o microestado. Então, nesse sentido, é uma discussão muito pertinente e muito atual, embora ela tenha sido produzida no surgimento do Estado-nação, né, do século XVI em diante, principalmente. Mas é uma discussão que vai fazer referência às disputas de ideias, de orientações da sociedade atual. Na ideia do microestado, por exemplo, o indivíduo seria o grande responsável por suprir as suas necessidades, as suas demandas, sejam elas relacionadas à moradia, à educação, a trabalho, à saúde. Então, até que ponto a defesa dessas ideias atingem a sociedade? Então, são debates que, sem dúvida, vêm enriquecer imensamente a nossa vida em sociedade. É possível ser ético no mundo contemporâneo? Resgatando o conceito de ética que diz respeito aos princípios que são capazes de nortear a vida em sociedade, para os indivíduos terem uma boa convivência, uma convivência qualificada, se questiona, é possível, a sociedade atual, ela permite que o indivíduo haja de modo ético? Então, vamos discutir um pouco mais sobre essa questão. Vamos ao quadro. Um dos campos escolhidos aqui para promover esse debate é o campo da bioética e do meio ambiente. Desde que o sistema capitalista ele se consolidou, a sociedade tem apresentado um caminho de grande degradação, de finitude dos recursos, e por isso a importância de que essas pautas sejam levantadas, no sentido de repensar o modo como essa postura exploratória e predatória do ser humano para com o meio ambiente, ela vem se estabelecendo. Então, sobre a bioética, vamos conhecer. Acompanhe. A bioética consiste no cuidado com toda forma de vida, seja humana, animal ou vegetal, situadas em seus ambientes, como o ar, a água, o solo e a atmosfera. Pensar eticamente os problemas da vida e do ambiente é a discussão apresentada, né? A necessidade de se fazer esse debate, né? Produzidos pelo desenvolvimento da biotecnologia, da biogenética, da biodiversidade
e explorados pelas políticas consumistas. Então, um aspecto muito oportuno é que desde quando um sistema capitalista ele se consolida, principalmente lá no século XVIII, a natureza ela tem sido explorada para a extração de matéria-prima, para a obtenção de recursos, recursos esses que são explorados de maneira sustentável e também de maneira predatória, exploratória. E aí nós temos visto os efeitos disso na mudança do clima, dos fenômenos naturais, no comprometimento de uma série de espécies animais, vegetais, inclusive na ameaça a populações tradicionais milenares. Então, como um contraponto a essa lógica desenvolvimentista, eu apresento na sequência a fala de uma liderança indígena que tem se destacado no cenário político atual por apresentar uma outra lógica, uma lógica que tende também a chamar a atenção dos agentes defensores do desenvolvimento. Então, vamos conhecer. Esse representante, ele se chama Ailton Krenak, da etnia Krenak, e ele fez a seguinte fala nessa obra publicada O Amanhã Não Está à Venda. O que estamos vivendo pode ser obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. Então, observe, essa citação ela é muito sensível, bastante dramática, porque vem fazer um contraponto, vem chamar a atenção e busca fazer uma denúncia, de modo bastante compreensivo, inclusive, para o modo como o ser humano tem agido. Nós temos, por exemplo, na nossa Constituição Federal, um artigo que defende que o meio ambiente é um direito de todos, para todos, e que não é só um direito, como também um dever. Cada um dos cidadãos tem a incumbência de garantir a preservação do meio ambiente para a geração atual e também para as gerações futuras. Então, até que ponto nós estamos lidando com isso de forma satisfatória? Ou simplesmente explorando os nossos recursos, degradando o meio ambiente? Então, a importância de ter uma discussão sobre essa, compondo uma disciplina sobre sociedade brasileira e cidadania e presente na grade curricular do seu curso, é justamente no sentido de apontar a necessidade de que novas lógicas sejam desenvolvidas. Não significa exatamente fazer uma oposição completa e absoluta ao modo como o sistema atual ele está vigorando. Não se trata de uma oposição, mas de fazer com que os indivíduos, eles sejam capazes de direcionar o seu consumo, as suas escolhas, de forma em consonância com esses valores, com esses princípios voltados para a defesa do meio ambiente. Então, nesse sentido, uma última problemática que eu apresento é sobre justamente essa questão do consumo. Vamos a ela. Sobre o meio ambiente e o consumo. O progresso científico, tecnológico e econômico e a promessa moderna de felicidade levaram à massificação da produção e ao consumismo, trazendo como consequência a crise ambiental, que reflete a irracionalidade ecológica dos padrões humanos de consumo. Então, em outras palavras, significa pensarmos como que a nossa sociedade ela dissemina para os indivíduos que muitas vezes pela lógica do consumismo, que é o consumo de forma exacerbada e inconsequente, já que o consumo é um fenômeno natural, necessário para a nossa sobrevivência. Porém, o consumismo, ele traz graves riscos, grandes ameaças. Muitas vezes ele é utilizado como uma válvula de escape para o indivíduo satisfazer determinadas lacunas, determinados buracos de suas existências que eles acreditam serem preenchidos pelo acesso a determinados bens, a determinados itens ou ao usufruto de determinados serviços em excesso. Então, é uma lógica bastante interessante, uma discussão muito necessária que compõe aí
o conjunto de componentes da nossa aula. A ética da vida pública e a bioética. Nesse momento, vamos conhecer uma situação-problema em que alguns desses principais conceitos, eles são vistos na prática, na nossa realidade. Como que eles aparecem no nosso cotidiano? Vamos à apresentação. Acompanhe a citação. Investidores europeus ameaçam desinvestir no Brasil devido ao desmatamento. 7 grandes empresas de investimento europeias disseram a Reuters que desinvestirão em produtores de carne, operadoras de grãos e até em títulos do governo do Brasil se não virem progresso rumo a uma solução para a destruição crescente da floresta amazônica. Floresta essa que é muito valorizada, muito cobiçada, inclusive internacionalmente, pelo seu significado, o modo como ela é vista como um espaço fundamental para a manutenção climática, para a atmosfera, né? Então, essa situação, essa notícia. Vamos à problematização dessa situação recentemente ocorrida, né? O que está em jogo aqui é a discussão, a proteção às florestas, tanto do ponto de vista dos povos tradicionais, como dos recursos da vegetação, da fauna, da flora. Então, a importância de proteger, de preservar. Os povos indígenas, as comunidades tradicionais e ribeirinhas do Brasil estão em constante luta para defender a floresta e seus modos de vida contra a implantação de grandes empreendimentos e do avanço do agronegócio. Então, em determinadas regiões, essa luta ela costuma ser bastante dramática, bastante intensa, justamente porque é difícil se opor aos interesses desses segmentos, né, que realmente agem de modo a explorar todos esses recursos. Questiona-se, é possível conciliar os interesses individuais do capital financeiro e também da bioética? Vamos à situação-problema, a resolução. A crise ambiental, a perda da biodiversidade dos povos originários da Amazônia refletem o atual estágio do capitalismo financeiro e a motivação e o alto interesse dos agentes do capital. Para a superação do consumismo individualista, é urgente colocarmos em ação uma ética que associe o consumo pessoal à preservação do bem-estar coletivo. Então, eu gostaria de dar destaque para esse termo. O que nós estamos buscando fomentar e estimular é o desenvolvimento de novas lógicas de pensamento, novas reflexões, que sejam capazes de promover essa associação ao consumo dos indivíduos e também a essa preservação desses valores, a preservação dessa biodiversidade, dos recursos ambientais. E, nesse sentido, nós podemos já identificar algumas mudanças na sociedade. Alguns caminhos têm sido apontados, por exemplo, por meio dessas empresas que tomaram esse posicionamento, no sentido de cobrar, de exigir posturas de mudança. Então, é necessário que cada vez mais essas discussões elas sejam fomentadas, de que as pessoas tenham consciência a respeito da finitude desses recursos e do modo como as consequências dessa atitude exploratória e predatória, elas podem ser bastante prejudiciais, não só a longo prazo, mas a um curtíssimo prazo também. Nesse momento, chegamos à interação da aula. Novamente, eu convido você a participar da nossa reflexão, enviando sua participação, seu comentário sobre os principais assuntos que foram discutidos. E, para fomentar essa reflexão, eu apresento o seguinte questionamento.
Você deve ter percebido a complexidade de estabelecermos os conceitos de ética e moral para os problemas cotidianos que vivemos. Contudo, desafio você a pensar nesse conceito a partir da expressão junto com o outro, grafado assim de forma grudada mesmo, todas as expressões. O que essa expressão sugere para você? Participe! Olá, já retomando do momento da interação proposto com o objetivo de compartilhar um pouco mais as contribuições, as reflexões que foram elaboradas pelos alunos dos mais diversos polos. Então, sobre essas discussões que têm sido levantadas nessa aula, eu gostaria de compartilhar, por exemplo, a reflexão feita pelo polo de Blumenau, Santa Catarina. A acadêmica Ana afirmou: já havia estudos científicos feitos sobre a maturidade da nossa sociedade, que foi constatado que nós brasileiros temos uma maturidade de uma criança de 8 anos, que sempre quer levar vantagem e quando não é com a pessoa, os assuntos sociais se fazem inúteis. Só se preocupa com algo por vantagem própria. Acho que isso também contribui para a desigualdade. Então, em referência à discussão feita a respeito do lugar que o Brasil ocupa nesse ranking de desigualdade, o modo como é necessário que as pessoas adotem cada vez mais posturas éticas. O polo de Itamaraju, na Bahia, por meio da tutora Maria, compartilhou: é possível ser ético no mundo contemporâneo quando as pessoas possuem preceitos morais, conseguem enxergar as necessidades do outro e praticar ações afirmativas que ajudem a melhorar o mundo que as rodeia. Então, outra contribuição muito bem-vinda, muito sintética, mas que traduz essas principais reflexões que foram apresentadas até aqui. O polo de São Carlos, Santa Catarina, afirmou: podemos ter a nossa opinião, mas respeitando a opinião do outro. Então, fazendo referência a esse último questionamento apresentado sobre o que significaria a expressão junto com o outro. Então, no sentido de ressaltar a importância do respeito, né, nessa busca de uma convivência social que seja mais qualificada, que seja mais voltada para o bem comum, a importância de exercer esse respeito, essa escuta, né? O polo de Mogi das Cruzes oferece uma resposta que vem complementar, dizendo: partir de todos e não prejudicar os outros e, além de tudo, mais educação. O polo de Tobias Barreto compartilhou: os alunos do polo dizem que não podemos viver sem o outro. Não podemos viver sem o outro. As nossas ações refletem no outro e não podemos viver sozinhos, somos seres sociais. Então, uma boa apreensão, né, desses estudos sociológicos que vêm entender como que nós vivemos, estabelecemos as nossas relações, as nossas interações de forma dependente,
a critério do nosso grau de coesão, de proximidade. Então, bem importante, bem oportuno também. Polo de Anápolis, Goiás, a aluna Elíada afirma que devemos coexistir de uma forma em que nenhum dos lados sejam prejudicados e que sejam benéficos a todos e não somente a um grupo específico. Polo de Alegrete compartilhou, é pensar no coletivo, com mais posicionamento sobre as diferentes instâncias, na turma de pedagogia do primeiro semestre. Bom, essas são algumas das participações. As reflexões, elas são sempre muito bem-vindas, elas reforçam o modo como esse entendimento, ele deve ser compartilhado, né? Esses assuntos, eles têm fundamental importância para qualificar a nossa vida em sociedade. Então, que a gente possa caminhar num sentido aí de debater cada vez mais essa importante questão sobre o nosso bem comum, sobre as ações éticas, sobre a importância de tomarmos atitudes voltadas para o outro com respeito, com a escuta. Enfim, agradeço imensamente aos alunos e também aos tutores que participaram no polo. Nesse momento, chegamos ao encerramento da nossa teleaula, em que apresentamos uma pequena síntese das principais ideias que foram discutidas até aqui. Ao falarmos sobre o conceito de ética e de política, nós abordamos o entendimento sobre cada um deles, a maneira como a ética se constitui em um campo de estudos da filosofia, cuja base é o exercício da razão, a fim de identificar quais são os princípios capazes de conduzir as ações dos indivíduos vivendo coletivamente e com o propósito de promover o bem comum. Vimos também que a ética é um campo que visa identificar esses preceitos de forma universal, de forma absoluta, diferente da moral. A moral, ela leva em conta as particularidades, as especificidades de cada cultura, de cada região, de cada grupo. Então, a possibilidade de que haja coexistência de diferentes formas de moralidades. Também falamos sobre o entendimento da política, como que, por exemplo, a partir da visão do Aristóteles, ele vai entender a política pelo simples fato de que nós somos seres que nos organizamos em sociedade, vivemos em comunidade, sejam comunidades que sejam formadas a partir das nossas afinidades, dos nossos interesses, e que a política, portanto, ela diz respeito às relações de poder, mas não apenas aquelas relações de poder distantes que são exercidas por representantes, pessoas que ocupam cargos públicos, mas as nossas ações, as ações cotidianas, as escolhas que nós fazemos, os posicionamentos que nós adotamos, também dizem respeito a essa dimensão da política. Então, de forma bastante sucinta, vamos brevemente ao quadro acompanhar esse resumo. Falamos sobre a formação geral dos sujeitos, seus dilemas de comportamento no cotidiano, com referência ao valor da ética, da moral, da política, da bioética e ainda do meio ambiente. Eu espero que essa contribuição, que essa reflexão, ela tenha contribuído para a sua formação, que você tenha se sentido instigado a buscar conhecer, aprender cada vez mais, afinal de contas nós somos seres em constante formação e a nossa troca ela é sempre muito bem-vinda, o processo de escuta do outro e sempre com atitudes que sejam cada vez mais preconizadas pela ética. Então, que essas reflexões elas tenham te atingido de algum modo, te marcado, desejo a você excelentes estudos e até a nossa próxima aula.